No oferecimento de pocilga.com.br está no ar mais um VaraCast. Meu nome é Ramon Prates e no programa de hoje vamos falar sobre o papel da crítica de cinema. Sim, e hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial que faz parte aí do site Cine Pipoca Cult, que acabou de lançar também um podcast. Ela Amanda Awad, eu não sei, nunca sei se eu falo o seu nome certo. Então se apresente aí, dê seu olá para o pessoal. Olá, Ramon, olá a todos e todas. Prazer estar aqui. Awad falou certinho, Amanda Awad. Né? Algo raro, muita gente erra, mas é isso aí. Né, como você já falou, eu sou crítica de cinema, né, do Cine Pipoca Cult, o site, que lançou no cinema agora também, que é um podcast. E estou atualmente como vice-presidente da Abracine, também faço parte que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, né? E também faço parte do coletivo Elviras. A gente vai falar um pouquinho mais disso mais à frente. E é isso, eu sou formada em comunicação, tenho um mestrado, pós-doutorado, doutorado em comunicação e cultura contemporânea, tenho especializações em cinema, em roteiro para TV e vídeo também, sempre tive a minha carreira voltada para o audiovisual, né, nas diversas frentes. Sou professora também, universitária, nessas áreas, né, nos cursos de jornalismo, de publicidade e propaganda e de design e de relações públicas também, sempre ligados à linguagem, à produção, a crítica, né, análise, tudo do audiovisual. Ah, legal, bacana. Já que você falou, já fez aí um breve resumo, você até brincou, né, antes de começar a gravação, que você é meio chato, né, ficar comentando isso, tipo parecendo uma entrevista de emprego, né, deixa eu contar o que eu já fiz e tal. Exato. Fica parecendo que eu tô assim, eu sou isso, eu sou aquilo, daqui a pouco vai discorrendo. Ou parecendo que tá se gabando, né? Não, porque eu tenho mestrado, doutorado, não sei o quê. Mas antes da gente partir especificamente para comentar sobre a nossa pauta de hoje, então vamos falar um pouquinho aí da sua carreira, desses seus projetos. Surgiu agora finalmente vocês fizeram aí um podcast, né, do Cine Pipoca Cult, uma parceria lá com a Sub do podcast. Como é que surgiu aí essa parceria? Na verdade, o Cine Pipoca Cult existe desde 2009, né? Então a gente demorou muito para fazer um podcast, a gente ficava sempre nessa, entra, não entra, porque é uma linguagem que realmente fala a muitos públicos, sempre teve essa vontade, mas não faltava braço, né? Porque o Cine Pipoca Cult sou eu e Ari Cabral, então 2 pessoas, né, para fazer tudo, o podcast era mais uma coisa. Mas aí veio a Súbito, que é uma produtora específica disso, né, daqui de Salvador, de produções de podcast, né, a Verena e o Luna. E a gente eles já estiveram aqui no VaraCast também. Então ótimo, então os ouvintes já conhecem. Então essa parceria facilitou um pouco o processo. E aí, assim, chegando assim aos 49 do segundo tempo, com tantos podcasts já existentes, tantos bons podcasts já existentes de cinema, a gente pensou exatamente como é que a gente ia o que a gente queria era o nosso nicho, né? Então a gente começou com alguns formatos diferentes. A gente está atualmente com 2 formatos. Um que é uma história, câmera e ação, e o outro é caixa de projeção. O do história já denuncia no nome, né? É analisar a Ari conversa com o historiador, o Sávio Royce, falando sobre história e as histórias no filme, né? Fazendo essa comparação do que é a história real e de como filmes trazem essa história. E o caixa de projeção sou eu e a psicóloga Ilana Max, analisando personagens famosos do cinema. Então a gente vai destrinchar um pouquinho pelo viés psicológico quem são essas personagens. Então são 2 formatos. Não, esse formato essa ideia de ter 2 formatos é interessante. Aqui no VaraCast é bagunça também. A gente depender do episódio, aí tem dia que a pauta é videogame, tem dia que a pauta é cinema, séries, aí tem dia que tem formato que às vezes é mais assim, tipo uma entrevista, então a gente não tem um formato fixo, a gente vai variando. Aí esse que você tá fazendo, que você tá fazendo esse dos personagens e
E o outro formato é como é o nome da pessoa? Esqueci agora. Ari Cabral. Com Ari, né? Isso. Aí, esse da questão psicológica eu achei bem interessante, né? Teve um episódio lá sobre Darth Vader, depois sobre o Snape, né? Do Harry Potter. E aqui a gente já teve participações de psicólogas, psiquiatras, assim, para mostrar. É importante, eu acho, que mostra essa abordagem, né? A gente teve um episódio sobre Ferris Bueller, que a gente falou aqui sobre a saúde mental. A gente já falou sobre no filme do Coringa, a gente teve uma psiquiatra para falar a respeito. A gente falou da série Ruptura também com uma psicóloga. Eu acho que a psicologia está bem ligada assim, ao cinema, e esses estudos de personagens são bem interessantes. Com certeza. E que mexe com a gente, né? A gente assiste e aquelas personagens de alguma maneira estão ali também influenciando e a gente se envolve e tem essa construção da empatia. Então acho que destrinchar um pouquinho por esse viés é sempre interessante. Sim, com certeza. Eu sempre uso essa frase que é de Pablo Vilhaça para dizer que o cinema é uma máquina de gerar empatia, que é justamente isso. A gente vê diversos tipos de pontos de vista, de personagens diferentes, justamente para gerar na gente essa empatia, né? E aí você falou da Abracine, você também teve, né, o podcast junto com o Renato Silveira, lá do podcast que ele faz parte do Cinematório, né? Que é um podcast que antes ele fazia parte lá do Cinema em Cena, né? De Pablo Vilhaça, mas aí depois ele resolveu seguir com o podcast dele, e aí esse podcast ainda vai ter alguma coisa, tá parado? Como é que tá o status? Então, esse podcast, quando o Renato trouxe essa ideia, né? Foi ele que deu a ideia de ter um podcast da Abracine, oficial da Abracine. Eu era... O que, meu Deus? Eu fazia parte da diretoria, mas eu não lembro qual era o cargo que eu estava agora. E eu estava com um tempo mais livre, digamos assim. E ele também. E ele não fazia nem parte da diretoria nessa época. E aí teve essa ideia, a diretoria acatou, achou bom. E a gente começou com a ilusão de que ia fazer uma vez por mês. E começamos fazendo uma vez por mês. Sim, eu lembro. No início teve uma frequência, digamos assim. Isso. Aí veio a pandemia também, que a gente teve, né? A pandemia parece que foi um tsunami em muitos espaços, que a coisa foi piorando. Aí eu também fui ser vice-presidente e ele é o atual secretário-geral. Então, as atribuições da nossa vida em geral, mais as atribuições que a gente tem da diretoria da Abracine, acabou deixando a gente um pouco sem tempo. Mas não morreu, não. O podcast, a gente sempre diz, sempre tem as ideias, as pautas. Esse ano a gente só teve uma edição até agora, que foi a dos prêmios Abracine, que todo ano a gente tem. Mas vai, com fé em Deus, né? Vai voltar em algum momento. Mas já tem um bom porque a ideia é sempre assim, os temas também é que não tem uma pauta fixa, o formato são eu e ele apresentando, e sempre 2 membros da Abracine que a gente convida para discutir um tema específico. A gente sempre faz essa roda de conversa com nós 4. Então a gente vai guiando e os dois convidados, e a gente sempre tenta botar sempre com equidade de gênero e de região, né? Porque como a Abracine é nacional, a gente busca sempre colocar pessoas de estados diferentes, regiões diferentes, e sempre um homem e uma mulher, para poder dar essa variedade de olhares também. Sim, bacana. E aproveitando aí também o gancho da Abracine, eu também queria falar um pouco sobre ela, você contar assim, resumidamente, qual que é o papel dela assim, para os críticos de cinema aqui no Brasil, e que se por algum acaso alguém quiser se afiliar, quais são assim os como é que diz, o que é que você precisa ter, né, para fazer parte? Tipo, eu acredito que não seja tipo, eu quero. Tipo assim, acredito que deve ter algum tipo de como é que me deu um branco agora da palavra, tipo você tem que ter uns pré-requisitos, digamos assim. Sim. Me conte aí um pouco sobre isso.
Pra não ficar... Eu tenho um letterbox ali que eu falo de cinema e vou me filiar, né? Isso, é. Aí a gente vai chegar nessa discussão da questão do influencer, coisas do tipo, mas vamos chegar lá. Pois é, na verdade, eu não sei quando é que vai ao ar esse programa específico, mas por coincidência a gente está abrindo filiação a partir do dia 11 de outubro, vai ficar um mês, de 11 de outubro até 13 de novembro. A filiação, logo no início da Brasília, ela era muito solta, né? Isso dava algumas complicações, porque ficava a gente esperando muito tempo para ter retorno. Então a gente resolveu, desde da edição da gestão de Ivonete Pinto, que a gente organizou sempre de botar janelas, né? 2 janelas anuais para a de abertura por um mês. As pessoas, quem se interessar, envia o currículo, preenche a ficha, e a gente tem a análise de quem entra ou de quem fica com uma próxima. A gente nunca diz assim que não entra, porque só é aquela coisa, né? Depende muito da época, porque também não dá para, como eu disse, não dá para entrar todo mundo, senão tem que ter um mínimo de critério, né? Mas o critério mínimo é ser crítico de cinema, porque a Brasília ela surge em 2011, né? Exatamente com reuniões a partir de festivais, né? Os críticos de cinema começaram a sentir a necessidade de ter uma associação que os representassem, que desse uma organização geral, pensasse, né, nas regiões diversas, principalmente na lógica dos júris da crítica, né, dessa promoção também da diversidade do pensamento crítico, reflexões, entender um pouco melhor, organizar, né? Uma associação é muito para organizar a profissão, né, saber o que é crítico de cinema, se juntar pares e tentar pensar e promover cada vez mais essa busca, né? A Brasília, ela tem essa ideia não só de reunir os críticos, mas de promover também o pensamento crítico, além do site, desses eventos, e dos júris de crítica que a gente coloca nos festivais de cinema. Tem algumas ações, como cursos, oficinas, publicação de livros, né? A gente já teve várias publicações de livros também, promovendo. Sim, eu tô até com um aqui, quem tá ouvindo não vai conseguir ver, mas eu tô aqui com o livro Mulheres Atrás das Câmeras, as cineastas brasileiras de 1930 a 2018, que tem texto seu. Sim, tem texto meu. Eu tenho nele e tenho nos 4 livros que são da coleção dos 100 melhores, né? Sim, eu tenho o de 100 melhores documentários. Sim. Os outros 2 acho que estavam meio fora de... Quando eu resolvi... quando eu fiquei sabendo da existência deles, quando eu fui correr atrás, acho que já estava meio fora de catálogo e tal, depois eu vejo. E esse das mulheres também a gente teve a felicidade de ser finalista do Jabuti, né? Então tem um queridinho da gente também nesse sentido. E tem as traduções também, que é outro povo que foi implantado também, que tem lá no próprio site da gente alguns textos inéditos que tem traduções dos próprios membros da Brasília. Então tem alguns artigos bem legais, porque exatamente isso, né? Tudo isso para ampliar o pensamento crítico. Você vai lá no site, na brascine.org, a Brasília com 2 Cs, você tem as abas lá com tudo isso. Tem uma aba só para livros, que aí você vê todos os livros que já foram publicados. Tem essa aba das traduções. Tem a aba do podcast, né? Vocês vão ver lá também. Quem somos nós, né? Os associados e a atual diretoria. E esse Fale Conosco. Fora o Prêmio da Crítica, também o histórico dos prêmios que a gente já deu e dos dossiês que a gente já fez. Então, convido a todos para visitarem lá também, dar uma olhadinha. Mas pensando na filiação, eles têm uma fichinha que tem que ir preencher num Google Forms simples. E o principal é enviar os currículos profissional e os links de críticas, né, que está acontecendo. A principal regra é ter pelo menos 4 anos de exercício da crítica. Não é jornalista cultural, não é que tem muita gente que coloca o currículo e você vê lá só tem uma parte mais de matérias, né, coisas gerais que não tem um exercício da crítica, de fato. Então precisa ter 4 anos desse exercício. A gente botou 4 anos, há sempre uma discussão, né, do porquê 4 anos, mas é exatamente porque é um período que a gente considerou que é
mínimo para a pessoa sentir que realmente é, né? Porque, como diz, é muito fácil a gente abrir um blog, abrir um site, começar a produzir, e aí perde o fôlego no meio. Depois de um tempo desiste, né? Isso, perde o fôlego, né? Diz, não é bem isso. Ou então porque estava naquele momento específico, enfim. Então, 4 anos já tem uma certa estabilidade de pelo menos ter um currículo mínimo para a gente até analisar também o material e a evolução da escrita. Então, ter esses 4 anos é o mínimo, aí se inscrever. Aí o resto vão ter alguns critérios mais... que é difícil até de pontuar, mas de mensurar. De mensurar, né? Obrigado. Mas é pensar exatamente o desempenho, né? A profundidade nas críticas, né? A domínio da pessoa escrita e oral, isso é óbvio, né? Saber é o nosso material de trabalho. E também a atuação desse crítico no campo, né, do cinema. Então, se participa de festivais, de curadoria, de mostra, tudo isso pode contar. Se tem também artigos publicados ou alguma outra ação de, sei lá, fazer oficinas, pensar o pensamento crítico, né? A gente vai analisar um pouco, além do fato de ter 4 anos, qual é o currículo dessa pessoa. Então, se ela tem se não é só aquela pessoa que gosta, um cinéfilo, que gosta de expor sua opinião. Então, é uma pessoa que realmente pensa o cinema, pensa a linguagem. Então, esse é o principal. Entendi. E aí, feito esse processo seletivo, sendo aprovado, aí qual que é a contribuição? Acredito que cada membro deve contribuir com algum valor para justamente ajudar a manter a fundação, digamos assim. Sim. Tem anuidade, né? A gente precisa ter. A anuidade, ela é... Boa pergunta agora. Você me quebrou. Quanto é que tá a anuidade? Eu tô horrorosa. Eu acho que a gente não porque a gente não aumentou por causa da pandemia, eu acho que a anuidade tá R$100 ainda. É um valor justo. Acho que... E aí... acho que quando você cria isso de você cobrar um valor, é bom para legitimar a coisa, assim, para manter o profissionalismo. A única coisa ruim é que também pode ter também uns ser humaninhos mais chatinhos que acham que porque tá pagando, mas como não é muito a questão assim, de um serviço, né, que você tá prestando, sim, é uma questão de juntar o pessoal para isso que você falou, de refletir sobre essas questões do cinema, de pensar em festivais, coisas do tipo. Então acho que é um valor justo. Não acredito que ninguém vai estar fazendo parte da diretoria por dinheiro, que ninguém vai ganhar dinheiro, né? Até porque a diretoria também paga anuidade, né? Isso é um ponto que já foi discutido, se não seria bom ter essa isenção, mas é paga. Tem a tesouraria que presta contas, e assim, a associação ela é registrado em cartório, tem CNPJ, tudo certinho, então tem uma fiscalização, né? E esse valor é mais para pequenos custos mesmo, inclusive desse cartório, das coisas da carteirinha que é produzida e enviada, até algumas para esses serviços que a gente presta, né? Por exemplo, uma oficina, a pessoa que dá a oficina paga o cachê, ou então a tradução, as traduções, que também há um cachê para quem faz as traduções. Então tem sempre, e a diretoria, se precisar, não ganha, exatamente para ter essa idoneidade, de dizer que não está escolhendo, né, pares para poder ganhar dinheiro, que não tem nada, pelo contrário, é mais dor de cabeça que tudo. Mas, e aí tem a carteirinha, né, quem está com a anuidade em dia tem direito à carteirinha e tem direito a participar, a se candidatar e participar dos júris e das ações gerais, né, propor uma tradução, participar dos livros, participar de alguma oficina, coisas que possam surgir. A pessoa tem que estar em dia com a anuidade. Bacana. Então, quando tiver aberta aí as inscrições, você me fala para a gente divulgar também aqui na Pocilga para possíveis interessados. Eu até já tinha pensado assim em me inscrever, mas pensando nisso mesmo, de alguma forma, não que eu não vivo da crítica de cinema, mas assim, já tem um bom tempinho assim que eu escrevo, me interesso pelo assunto, leio, talvez comparado com muitos outros críticos, realmente não. A gente pode até entrar nessa discussão também
o que te faz um crítico, né? Assim, Sim. a questão de estudo, coisas do tipo, mas eu penso mesmo assim, mais de alguma forma de contribuir mesmo para a associação, que eu acho que é bacana mesmo. Uhum. Com certeza. Bons pensadores e pessoas interessadas são sempre bem-vindos. Né? Uhum, sim, sim. Então pronto, então acho que tem um outro projeto também, né? O que você citou da Elvira, das coletivas de mulheres críticas de cinema. Ele está envolvido assim diretamente com a Bracine? Qual que é o objetivo? Não tem um envolvimento direto. Na verdade, a Elvira ela surgiu da angústia, né, de algumas mulheres críticas de ver a discrepância de quantidade de homens e quantidade de mulheres Sim, nos sim. espaços em geral. Eu não sei, assim, eu já tô aqui em Brasília desde 2010, tem uns 11, 12 anos. Já não é sempre que eu consigo ir em cabine de imprensa por causa do horário de trabalho, mas eu percebi que, pelo menos agora, aumentou o número de mulheres que estão indo para a cabine, porque eu lembro que, assim, tirando quando tem esses mega lançamentos, assim, filme da Marvel, os blockbusters, que aí vai muita gente, mas assim que normalmente são bem mais homens que participam, e se você entra lá no Rotten Tomatoes da vida, você também vai ver que a maioria das críticas são de homens, né? Sim, exatamente. Então há uma discrepância muito grande em tudo, né? Nos espaços, nos veículos, né? Nos próprios festivais, pessoas credenciadas, nas cabines de imprensa, mesmo nessas de que a gente te brinca, né? Que esses blockbusters normalmente é prova na faculdade, né? Que chega aluno que nunca apareceu. Você tá aqui. Não, aqui eu não sei como é que tá a situação também em relação a isso em Salvador, mas aqui em Brasília, beleza, tem a cabine de imprensa, e quando são esses filmes grandes, aí às vezes eles fazem, aí tem a sessão tipo para convidados, que já teve época que tinha tipo algum patrocinador, sei lá, alguma operadora de celular, alguma coisa assim, sei lá, um Correio Brasiliense ou algo do tipo, que aí eles distribuem convites para quem eles querem. Mas eu já vi que agora aqui em Brasília tem tipo assim umas sessões essas de noite que são para convidados, que é para influencers. Sim. Então aí quando vai começar a sessão, aí a pessoa lá da organização, que normalmente é Espaço Z, né? Aí chega lá, gostaria de agradecer a presença de fulano de tal, e aí tá lá fulano de tal com uns 10, 20 amigos lá, pra tipo, aí eu fico, pô, sério, velho, que vocês estão fazendo isso? Mas, enfim, mas vamos chegar lá, conclui essa parte da Elvira. Então é isso, aí a Elvira surgiu dessa angústia mesmo, de tentar pensar, ele foi com um movimento que perdeu um pouco de força atualmente, mas foi mais por isso, porque a angústia era, precisamos mostrar que existem mulheres críticas no Brasil, essa era a principal função das Elviras, né? De mostrar que existiam mulheres críticas, que também era possível, quando você pensar o seu evento, seu curso, sua cabine de imprensa, seu festival, começar a pensar nessa equidade também, tentar olhar, porque a desculpa era sempre, a gente não encontrei uma mulher crítica, não vi, procurei, mas não tinha, não conheço nenhuma. Então vamos conhecer, né? Vamos unir essas mulheres, colocar todas num coletivo para dizer que tem. E esse projeto foi encabeçado, né, pela própria Ivonete Pinto, que já foi presidente da Bracine atualmente, a última gestão, a Neuza Barbosa, que também faz parte, Cecília Barroso e a Samanta Brasil. Então essas 4 foram as que encabeçaram inicialmente, né, as Elviras, e foram agregando pessoas que elas já conheciam. E aí teve um festival de Brasília que a gente meio que lançou esse pensamento inicial. A Camila Vieira também estava nesse início. Então, desculpe, Camila, você ouviu, eu não esqueci. Né, essas que podem ser as fundadoras, né, que pensaram inicialmente. Mas você vê dessas próprias fundadoras que pensaram inicialmente as Elviras, nenhuma delas está tão ativa atualmente nessa busca, porque foram para outros caminhos. Porque, exatamente, a principal função das Elviras, elas conseguiram dar essa visibilidade que existem mulheres, as mulheres foram ocupando outros espaços e outras meninas novas começaram a vir para o coletivo e também a pensar e a repensar
Então uma coisa fluida também, não existe uma hierarquia dentro dessa lógica, né? Dizer que não existe uma diretoria, regras, é um coletivo mesmo mais horizontal, que busca mais esse pensar essas mulheres, quem são essas mulheres, onde elas estão, mapeá-las e mostrar que existem mulheres. Então, uma das funções, quando a gente começa aí também, que a Ivonete assumiu a primeira presidência, eu também entrei na diretoria, Cecília Barroso também entrou para a diretoria da Bracine, pensando nessa briga, né, de trazer mais mulheres também para a Bracine. Então, a gente já conseguiu um pouquinho, ainda está muito longe do ideal, mas já tem um grupo maior de mulheres. A última seleção, inclusive, entraram mais mulheres do que homens. Então, há sempre uma briga por isso, né, de ocupar esses espaços e trazer mais mulheres. A própria diretoria é dividida, né, tem uma equidade. Nós temos 3 mulheres e 3 homens na diretoria atual. O presidente é o Marcelo, eu sou a vice, Renato Silveira, o secretário-geral, Neuza Barbosa, secretária, primeiro tesoureiro é o Gabriel Carneiro e a segunda, Juliana Costa. Então, há uma divisão, 3 mulheres e 3 homens. Então, a gente sempre está sempre buscando essa dinâmica. E no caso do Conselho Fiscal também, tem 3 mulheres, que é a Kênia Freitas, a Isabel Vítima e a Cecília Barroso, e junto com o Paulo Henrique Silva, o Pedro Busch e o Pedro Azevedo. Né? Então, são 3 homens e 3 mulheres também. Então, mesmo que ainda não temos, dentre os associados, uma metade, meio a meio, já temos meio a meio, pelo menos na diretoria e no conselho. Então, sim. É sempre essa busca, né? Eu até comecei a seguir esse ano uma mulher, ela é jovem, acho que ela tem 20 e poucos anos, acho que ela é do Maranhão, que é Fabiana Lima. Ela escreve para aquele site Cinemação. Ela foi cobrir o Festival de Cannes e tal. Nossa. Achei bem bacana isso. Uhum. Mas vamos lá, então vamos agora aqui para nossa pauta principal, né, que é justamente esse o papel da crítica de cinema nos dias de hoje. E aí eu trouxe você justamente por ser aí da área acadêmica também, não só tem um site, escreve sobre cinema, mas também está ensinando, mostrando para os alunos, né, a importância dessa análise. E a gente vive hoje, né, assim, meio que um declínio, né, pelo menos assim da crítica escrita, né? Acho que teve a questão assim da pessoal que faz vídeos, que alguns fazem, né? Algum trabalho interessante. Tem até a Isabel Boscov, né? Que era da Veja, que tem feito uns vídeos relevantes. Virou meme, né? Virou meme, viralizou. Mas, assim, a gente tem percebido que o que tem surgido mais, assim, o pessoal que dá dicas, que é meio que a parte, assim, de uma fake curadoria, digamos assim. Exato. Que é não necessariamente você fazer uma reflexão, né, sobre uma crítica, mas, assim, dar dicas. Estreou isso aí, é legal, assistam. E aí surge, né, isso que a gente estava comentando dos influenciadores, e que a gente até, antes de começar aqui a gravação, a gente estava comentando que eu incluí isso aqui na pauta, que eu recebi aqui um e-mail da assessoria dizendo que vai ter uma competição entre influenciadores das capitais brasileiras para escolher qual vai ser a primeira cidade que vai ter a sessão do filme Adão Negro. Então, assim, a gente chegou nesse ponto. Assim, eu não vejo problema algum nessa parte, assim, de curadoria. Inclusive lá no perfil da Pocilga a gente segue bastante gente, inclusive muitas mulheres. Eu acho bacana, assim, que tem muitas meninas, tanto mais novas quanto mais de várias idades, que estão nessa. Eu acho bacana, mas acho que é importante também essa questão da crítica. Eu queria saber de você, então, começar assim com essa pergunta filosófica, né, de tipo, qual seria o papel da
crítica de cinema hoje em dia. Pois é, né? Você quer já começa botando no esparro. O papel da crítica de cinema, porque esse que você está falando, a gente não pode negar a mudança, não é só da crítica de cinema, mas da imprensa em geral, né? A lógica do próprio jornalismo, ele tem essa perda da influência, do papel do formador de opinião, que vai se pulverizando com essa tal cultura participativa e com essas redes sociais e esse surgimento dos influencers e toda uma dinâmica que as novas gerações começam a ver, a falar, né, com os próprios pares e vai nessa dinâmica. E você tem que entender que isso é uma coisa, não já ficar falando, porque tem meu tempo, senão fica aquele... Aí vai entrar mesmo naquele estereótipo do crítico chato, né, que tá ali reclamando. Não, eu aqui sei tudo, eu sei tudo, você não sabe nada, e não cabe, né? O que a gente não pode perder de vista é só essa noção de que gostar ou não gostar de filme, opinião, todo mundo tem, né? Todo mundo pode ter, todo mundo assiste um filme, né? Você vai lá, né, pra questão da disso. Gostei, não gostei, né? É bom, não é bom, vá lá, eu indico, eu recomendo isso, e aí se você concorda, você tem um gosto parecido com aquela pessoa que você começa a seguir, você vai seguindo, se ele gostou, eu devo gostar também, e vai seguindo aquele fluxo, né? Então tem essa lógica de que tem uma função, é isso que eu quero dizer, existe uma função que as pessoas, que a gente não pode também brigar contra isso. Agora tem que entender que o papel da crítica e o papel do especialista, daquela pessoa que estuda a linguagem, que entende o cinema, é exatamente esse ponto a mais. Não é só dizer gostei ou não gostei. É exatamente aprofundar, analisar, trazer outras referências, né? Abrir um pouco a mente das pessoas do senso comum que vê aquele filme como mais um entretenimento e discutir a linguagem, né? Isso é um ponto importante. E o outro ponto importante é essa coisa também do histórico de análise da própria carreira, da própria conjuntura, do próprio campo, né? Porque tem esse lado da análise fílmica e também tem a crítica também, ela dialoga com os movimentos, né? Dá nome a movimentos, a espaços, a tendências, aponta referências, entende um pouco que aquele filme que está ali não é uma novidade absoluta, meu Deus, vocês descobriram a roda, mas já existiam filmes feitos, né, desde lá do início, que vai se ressignificando, né? Então tem muita gente que vai no entusiasmo, meu Deus, nunca vi isso aqui, ó, que legal, e não, peraí, não é bem assim, né? Então assim, a pessoa que estuda, que trabalha com isso, que é profissional disso, ela tem um repertório e um olhar que vai ampliar um pouco essa construção. Então, esse especialista, esse crítico, ele vai discutir o cinema, pensar o cinema e até refletir sobre o cinema, né? E o que é essa tendência que eu vejo muita gente falando, essa coisa que a gente estava falando do blockbuster, né? Por que essa marvelização do cinema começa a gerar um tipo de filme, de um certo tipo de filme, e como é que o público começa a gostar mais desse tipo de filme, e como é que entra a questão das séries nesse processo, né? Porque essa é uma outra discussão, né? Já vi gente discutindo, já uma colega minha que fala, a nova cinefilia agora é serifilia, né? Porque é onde as pessoas começam a repensar a linguagem, e o cinema virou esse blockbuster, não? Mas acho que tem espaço para tudo, né? Acho que é pensar um pouco que realmente as mídias tradicionais, elas têm perdido espaço, a crítica tem perdido espaço, você vê que os jornais já não tem mais um espaço como tinha antes para o crítico, e eles próprios estão tendo que migrar para a internet, e a linguagem da internet é muito múltipla, né? Então as pessoas, elas tendem a tempo, acho que tem público para tudo, tem interesse para tudo, e eu acho que a função da crítica pessoal é isso, é não deixar morrer essa noção, né, do que é pensar o cinema e ir além de simplesmente assistir a um filme. Sim. A gente vai observando assim que tem várias tendências, né? Assim, do meu ponto de vista, assim, do que eu acompanho, assim, eu também passei por um processo de começar a escrever sobre o cinema, e de que assim no início quando eu criei um blog lá no início dos anos 2000, né, o Turminha do Ramon, na época que
assim, as pessoas criavam blogs para não tinha ainda as redes sociais, tinha no máximo o Orkut. Então as pessoas queriam contar da vida delas. E eu ficava, pô, mas eu contar sobre minha vida não tem nada de interessante. Então, assim, o que tinha de interessante na minha vida era, assim, assistir filmes, ir pra shows, coisas do tipo. Então, eu acabei criando esse gosto, assim, de escrever sobre filmes a partir desse ponto. E no início eu também tinha, como ainda estavam começando, né, a questão dessa mudança, né, de paradigmas da crítica impressa indo para essa parte da internet, né, do online. Então no início eu também tinha um pouco assim desse rancinho assim de ficar, esses críticos, não sei o que, mas hoje assim eu já vejo que é isso que você falou, tem espaço para tudo, né, porque vai ter gente que quer só uma dica, tem gente que quer saber mais sobre os filmes, que quer se aprofundar nessa tipo de análise, e aí você vai criando diversas coisas, umas são interessantes, outras não, né? Tem essa questão assim, dos influenciadores, que alguns são meio bizarros, outros pode ser que tenham coisas interessantes, mas aí vai surgindo umas bizarrices, tipo, principalmente em vídeo isso, né, do YouTube, que é final de tal filme explicado. Sim, ou eu tinha visto que tava também, acho que na moda do TikTok, que é a pessoa resume um filme num vídeo de 60 segundos, aí pronto, você não precisa assistir o filme, você vê o vídeo de 1 minuto, pronto, você já sabe do que se trata o filme. Isso é bizarro. Mas aí eu tava... tem uma amiga minha aqui de Brasília, que ela entrou na Pocilga recentemente, a Elaine, e ela é jornalista. E aí ela começou a escrever sobre filmes, e aí quando ela começou a escrever, ela escreve meio bem nessa pegada assim, jornalística, assim, quer citar fontes, quer assim... Sim. No texto assim, o filme estreia na data tal, não sei o quê. Aí eu falei pra ela que assim, que obviamente o que é legal assim da gente da Pocilga, né, fazendo aqui, puxando o saco do nosso próprio site, é ter justamente essa diversidade, assim, na crítica de cinema, assim, nos textos sobre filmes, você não tem, assim, você não precisa ter uma regra fixa, assim, você tem que escrever, você tem que falar sobre fotografia, sobre trilha sonora, sobre montagem, edição, tal, tipo, você tem que assistir o filme, sentir, ver essas coisas e a partir, né, seu histórico, da sua bagagem, você vê o que é que se aplica ou não falar sobre o filme. E aí eu emprestei para ela um livro chamado Como Falar de Cinema, que é de uma jornalista chamada Anne Hornaday. Não sei se você já ouviu falar dela. E eu falei isso para ela, você tem que... Assim, aí eu sugeri, né, principalmente críticas mulheres. Aí eu falei de você, falei da Cecília, que eu acho que é importante isso. E ela falou assim, que ela tem gostado, assim, quando ela vai escrever, de aproveitar a nossa situação política, como ela diz, dar uma militada. Eu falei, então pronto, você tem que ver nos filmes, se você enxergar esse ponto de vista, beleza. Então, por exemplo, a gente foi na cabine, a gente assistiu aquele filme, não sei se você assistiu, é X, A Marca da Morte. Sim, não cheguei a ver mais aí. Isso, aí quando acabou o filme, ela ficou meio assim, não sabia se tinha gostado ou não. Aí eu falei pra ela que tinha essa questão o filme abordava da questão do machismo, protagonista feminina e tal, blá blá blá, da questão do etarismo, da idade, então pronto. Aí ela, tá. Eu falei, você não precisa necessariamente falar porque o uso da cor vermelha, de coisas, esses elementos, a não ser que isso seja de alguma forma fundamental para o que você quer falar sobre o filme. Acho que é importante até a gente aí puxar para esse assunto assim não dá para definir, né? Tipo, como escrever uma crítica, tipo assim, tem que ter 1000 palavras, tem que ter você tem que, se você não citar outros filmes, não tem uma regra, né? Não tem uma receita de bolo, né? Tipo, isso, exatamente. Como você tava falando, ela tava procurando o lead, né? Pra poder fazer o filme estrear tal dia, né? Quem, onde. Ela brincou até dizendo assim, que
que eu tinha que fazer, quando ela fosse assistir um filme, eu tinha que fazer um briefing, que era virar e dizer, o filme é sobre isso, isso e isso, então você tem que falar sobre isso. Eu falei, não, cara, você tem que assistir o filme e sentir o que é que você acha. Eu citei, por exemplo, tem aqui na Possível tem Mário Bastos, que acho que você conhece ele, né? Sim. Aí ele mesmo tem vezes que ele assiste o filme e nem fala do filme, começa a citar devaneios filosóficos, blá blá blá. Tem gente que vai achar isso uma porcaria, mas tem gente que vai achar interessante. Então, assim, cada um vai ter a forma de escrever, né? Isso, o seu estilo e o seu diálogo com o filme, né? Acho que o filme, ele fala com você, então você tem como você vai dialogar com ele, tá vendo? Eu tento não militar tanto, né? Apesar de ter falado a questão das mulheres e tal, mas agora, Blonde, não tem como você escrever sobre Blonde e não militar. Então, existem filmes que saltam, o tema vai. Esse filme eu ainda não assisti, mas foi bom você ter citado ele, e aí a gente entra justamente nessa questão da diferença, assim, de como é importante ter essa diversidade. Sim, porque logo quando o filme estreou, aí eu acho que eu abri, de vez em quando eu olho assim o Rotten Tomatoes só pra ver como é que tá saindo, mas não é necessariamente um determinante. Obviamente que se assim, um filme que eu nunca ouvi falar, não conheço o diretor, não conheço ninguém, e chega lá, não tem ninguém dizendo que o filme é bom, então eu já não fico tão interessado, a não ser que, tipo, a temática, alguma outra coisa, algum ator, alguma coisa me chame a atenção. E esse Blonde, quando ele estreou, aí eu entrei lá aí eu vi justamente isso, mulheres falando da visão misógina, coisa do tipo. Aí quando eu abri o Rotten Tomatoes, acho que ele tava com 50 e poucos % de aprovação. Aí como assim? Aí quando você vai ver justamente isso, assim, as pessoas que falaram que não falaram mal do filme, né, que não disseram que era ruim, era justamente homens. E o quanto é importante ter justamente esse tipo de visão, né? Você tem que ter outros pontos de vista. Exato. Teve o filme recente também que eu até escrevi a respeito para a Silvia, o filme chamado Man. Como tem um título em português bizarro, deixa eu olhar aqui, peraí. Mas enfim, que justamente fala, né? Tem uma protagonista feminina, fala da questão dos homens serem do mal, blá, blá, o homem é tudo uma desgraça e tal. E aí eu gostei, achei o filme interessante e tal. Fiz essa Man, Faces do Medo, o nome do filme. E aí tem esses títulos em português ótimos, né? Do diretor Alex Garland. Aí eu assisti o filme e tal, é um filme que é daqueles filmes que não são tradicionais, usando aquele clichê, filme de arte, entre aspas, que é um filme que ele quer ter uma resposta do público. E o filme, para mim, teve um determinado uma reflexão sobre o que eu fiz sobre o filme. Mas aí eu fui ver, por exemplo, o ponto de vista lá da Cecília, escreveu sobre o filme, e ela falou, tipo, não, achei uma merda, tipo, quem é esse homem pra virar e dizer que falou essa visão, assim, do ponto de vista feminino? Aí eu, tudo bem, faz sentido. Então é importante justamente ter esses pontos de vista que pra gente ter a diversidade. Aconteceu também aqui na Pocilga da série House of the Dragon, do Game of Thrones. Aí a gente assistiu, teve um episódio lá que virou uma polêmica. A polêmica dentro do episódio era a virgindade de uma das personagens. Aí, aí depois eu fui conversar, né, justamente com as integrantes femininas do site. Aí tem a Bianca, a Elaine, e aí elas falaram, uma série que tem pedofilia, incesto, e aí você vai falar virgindade não pode? De onde é que vocês tiraram isso? É sempre bom ter essa visão múltipla, isso é uma das pautas que a Elvira defendia também, né? Porque se você tem um cinema, por mais que esteja diverso, se você não tem um olhar também diverso para analisar, isso vai gerar essa discrepância. Né? Eu sempre falo com meus alunos que o cinema, historicamente, ele é um homem branco, hétero, cis. Né? Então todos os outros corpos, eles são objetos desse homem.
Então a gente precisa começar a trazer os outros corpos como sujeitos, né, e não mais objetos, para ter essa diversidade. E isso em todos os ângulos. Criando, escrevendo, dirigindo, protagonizando. Né, essa diversidade ela precisa existir, senão vai ser só o ponto de vista daquele homem branco hétero cis. Né? Sim, com certeza. Aí continuando aqui falando sobre essa importância da reflexão da arte, como é que você, né, que está nessa área acadêmica, você dá aula em curso de quê? De jornalismo? Jornalismo, atualmente estou no jornalismo, publicidade e propaganda, RP e design, que são os cursos porque a faculdade lá é comunicação e artes, mas curso de cinema a gente ainda não teve uma turma formada. Então é mais nessa área sempre voltado para o audiovisual, né? É que eu tenho curiosidade para saber como é que tá o pessoal, principalmente quando pega assim, alguma aula que tem alguma coisa a ver com cinema, que tem aqui em Brasília tem a irmã de um amigo meu, que ela é tipo delegada da Polícia Civil aqui em Brasília e que resolveu fazer faculdade de cinema agora, depois de velho. Aí ela tipo, na turma dela só tem novinhos, né, de gente de 20 e poucos anos, e ela é mais velha do que todo mundo, mas disfarça, ela não chega lá dizendo que é mais velha nem que é delegada, coisa tipo, pra não afugentar o pessoal. Mas aí ela tava comentando que, tipo assim, aí chega lá hoje pro pessoal, qual o seu filme favorito? É filme da Marvel, são as coisas atuais, assim, dificilmente vai chegar alguém e dizer, meu filme favorito é, sei lá, E o Vento Levou, Casablanca, esses filmes assim que não tem na Netflix. Não, com certeza. Não, você não tá tão longe, não. Filmes da década de 80, o povo não sabe o que é. Eu sempre faço essa enquete. Isso é uma enquete que eu faço, às vezes, para apresentar, né? Os alunos se apresentarem e pedir um filme favorito. Sempre vem por cá. E agora, um termômetro da Marvel é que, atualmente, nesse semestre agora, tem 2 TCCs. Eu estou orientando 2 TCCs que são sobre a Marvel. Legal, interessante. Então, 2 TCCs para pegar a Marvel. Semestre passado teve outro sobre a Marvel. Então, a Marvel realmente está dominando um pouco a cabeça. E os cinemas, né? Se a gente for olhar. Porque é um case de sucesso, né? Assim, achou um meio termo, assim, entre crítica e público. Que, assim, os filmes dificilmente tem algum filme da Marvel que tem críticas muito negativas, assim, no máximo as críticas são mornas, inclusive até eu acho que o filme que teve mais críticas, não por acaso é dirigido por uma mulher, né, que é os Eternos, mas assim, eu acho que a Marvel eu acho que vale sim esses estudos justamente pra gente refletir sobre isso, né, a questão da indústria, que eu acho que a Marvel, os filmes da Marvel, eles são ao mesmo tempo que é um negócio genial, ao mesmo tempo também é bizarro, por causa dessa questão da indústria. Sim. É genial que é, tipo assim, você fazer um universo que já tem mais de 20 filmes, que você consegue manter uma coesão, né, seja visual, temática, coisas do tipo, por mais que tenha filmes que tenham gêneros diferentes, mas você assiste, isso aí é da Marvel. Mas aí, ao mesmo tempo, também tem essa questão da indústria, né? Que tem lá o produtor, que aí tem que, se não entrar no formato, não adianta. Aí você cria essas coisas que justamente é legal a gente refletir, né? Sobre isso. Porque começa a cansar, porque começa a ficar um filme só, né? Você repete o mesmo filme várias vezes, sem querer brigar com os Marveletes. Eu gosto da Marvel, acho que tem a sua função. Não é à toa que o meu site se chama Cine Pipoca Cult, né? A gente brinca que é porque pipoca e cult, porque é independente de estilo, né? Desde o blockbuster até o filme de arte, chamado de arte. A ideia são bons cinemas, né? Independente de estilo. Mas você começa a ver os últimos filmes da Marvel, se a gente olhar, é uma fórmula muito igual. Aí você vai dizer, mas os cinemas de Hollywood em geral tem uma fórmula, né? Que é a forma da jornada do herói. Se você parar para olhar os grandes filmes lançados para Hollywood, você segue aquela mesma cartilha de manual de roteiro de Sid Field. Não tem muita novidade, não tem muito para onde correr. Mas pelo menos tem algumas variedades. No caso da Marvel ficou tudo muito igual. Então uma hora cansa. E eu acho que a gente tem que começar a se reinventar, começar
a não dar só mais do mesmo, né? Por mais que o povo ache que o público acha que quer sempre mais do mesmo, né? Sou fã, quero, né? Quero rever aquilo, gosto mesmo disso. Como Star Wars também começou a entrar nessa lógica. Acho que é importante a gente pensar que tem outros caminhos, né? E não é só isso, não dá para ser só isso. Acho que a diversidade é que ela é importante. E essa busca, eu sempre falo, eu vou botar para meus alunos, eu sinto, eu já ouvi aluno, por exemplo, às vezes eu boto para analisar em linguagem, eu boto a cena do banheiro de Psicose, eu boto a versão original e o remake. Uhum. E aí vou mostrando por que apesar de enquadramento ser quase copiado, o primeiro é melhor. Mas tem aluno que mesmo se convence, diz, eu gostei mais do segundo, professora. Eu falei, a vida. O segundo é colorido. Eu lembro que quando a versão de Gus Van Sant, sendo que o remake já é antigo, entre aspas, né? Que é dos anos 90, né? Exato. Eu lembro que teve muita polêmica, né? Esse filme especificamente, esse remake do Psicose, que o Gus Van Sant, ele repetiu até o cronograma de filmagem, tipo... No dia 1 vai filmar cena tal e tal. Mas aí no final essa cena do chuveiro tem um negócio que acho que no remake dá pra você ver no olho da atriz o reflexo da câmera. Sim. E no original não, né? Então pronto, já ganhou, já era. O cara, 30 anos antes, conseguiu fazer algo que você 30 anos depois, com mais tecnologia e tal, e você não conseguiu repetir o negócio igualzinho. Pois é. E repetindo, até ele pegou lá o storyboard de enquadramento, só que ele bota uns detalhezinhos a mais também, né? Bota um negócio de umas nuvens, né? A pupila dilatando. Eu lembro que o que mais me chamou a atenção bizarra desse filme é que, como o original é preto e branco, e acho que no filme a protagonista, que acho aquela atriz que até faleceu, né, recentemente, a Anne Heche, acho que é ela. Ela começa o filme, ela tá com um casaco laranja. Já que o filme é colorido, você vai botar cores fortes. Pois exatamente, né? Enfim, mas é isso, faz parte. A gente tem que entender também que é uma outra, né? Tem que ver com o que dialoga com esse público, né? Porque o cinema também é diálogo, né? A gente tem construção dessa empatia, eu acho que é possível. Eles entenderem a história, entenderem os filmes, mas há uma tendência realmente, a grande maioria é muito a marvelização mesmo do cinema. Tem um outro cinéfilo, né, mas a maioria é por aí mesmo. Sim, com certeza. Outra coisa também que marcou assim, a minha formação e dessa questão assim, da parte acadêmica do gostar de escrever e tal, é que tem uma amiga minha, a Gabriela Almeida, né, a diretora dos filmes Da Sombra do Pai, Animal Cordial, sim. Que eu lembro que quando ela fez a tese de mestrado dela na UFBA, eu fui para defesa da tese. Sim. E eu lembro que duas coisas muito bizarras me chamaram a atenção. Uma é dessa questão acadêmica, que eu virei e falei, não, eu nunca vou querer seguir nessa área acadêmica, não dá pra mim não. É que depois que ela apresentou tudo e tal, aí uma das pessoas da banca virou e falou assim, você pegou os livros e você pegou também o roteiro, né, dos filmes para comparar, que a tese de mestrado dela era a comparação da adaptação de 3 livros de Stephen King para o cinema. Sim. Se eu não me engano, era O Iluminado, Cemitério Maldito e Christine, o Carro Assassino. Se eu não me engano, são esses 3. Eu tenho na dúvida do Christine, mas os outros 2 eu tenho certeza. Aí ele perguntou, né? Você pegou o roteiro e comparou com o livro? Ela assim, você leu o roteiro em inglês ou em português? Aí acho que ela falou em português. Não, então aí você se perdeu na tradução, não sei o que. Aí eu, sério que ela fez uma dissertação, aí só pra você não dar uma de chato, você vai virar e dizer, vou criar uma birrinha aqui só porque é o meio acadêmico. Tem esses clichês do meio acadêmico que eu acho meio bizarro. Você como doutora já deve ter passado por isso. Ou espero que não faça isso com seus alunos. Não. É uma coisa meio de disputa de egos, né? Porque a pessoa tá na banca, há também uma certa disputa de ego, né? Tenho que mostrar, tenho que encontrar uma coisa errada que a pessoa fez para apontar. E isso eu acho que não faz muito sentido mesmo.
É mais uma disputa mesmo que não te leva a nada, não acrescenta, né? Ou então dizer, eu acho que você fez algo assim, você faltou fazer aquilo. Não, você tem que analisar o que a pessoa fez e não o que você acha que a pessoa deveria ter feito, né? Sim. E a Gabriela é uma querida também, eu adoro ela. Ela fez o mestrado exatamente no mesmo programa que eu fiz mestrado e doutorado na Pós-Com. Eu conheço ela, não é minha contemporânea, mas conheço ela, né, pessoalmente e tal. E acho que ela tem esse pensamento, né, do pensar o horror e levantar essa bandeira muito bem. Sim. E aí a outra coisa bizarra é justamente isso da questão de gênero, que desses 3 filmes, 2 são dirigidos por homens e um é dirigido por uma mulher. E tipo, sei lá, um é Stanley Kubrick, o outro é John Carpenter, assim, mega diretora, não sei o quê. E a de Cemitério Maldito é tipo Mary Lambert. Aí acho que um cara falou assim, você fez essa comparação dos 3, mas tipo, a diretora do Cemitério Maldito, como se ela fosse tipo uma cineasta menor perto dos outros, e aí tipo... Sim. Bem claro isso, que é só porque é mulher, né? Sim, bem que claro que se você for comparar... Eu entendi que ele talvez não queria ser machista, mas o machismo tá lá, né? Que é tipo assim, você tá desmerecendo porque a mulher teve uma carreira talvez menor, né, do que a dos outros 2, e por causa disso você não pode comparar entre eles 3, né? Sim. Sendo que até o John Carpenter é até um bom exemplo, assim, que é um cineasta que eu gosto bastante, mas que ele, tipo, nunca fez nenhum filme fez poucos filmes de sucesso, sempre os filmes davam prejuízo, coisas do tipo, mas ele passou uma carreira, fez não sei quantos filmes. Enquanto a Mary Lambert, por exemplo, não fez tanto sucesso por um filme, aí pronto, aí você não faz mais nenhum filme justamente porque você é isso. Exato, porque você exige demais da mulher, né? O homem, ele faz é o primeiro filme, tem uma coisa, ou então faz uma besteirinha, nossa, genial. A mulher é sempre exigida em o quíntuplo. Então, se ela não é genial sempre, ela não presta. Ela não sabe nada de cinema, ela não entende. Então, não é qualquer besteirinha já foi. É sempre exigir o máximo, né? Para você provar que você entende cinema, você tem que ser ali o top, senão você não pode ser o meieiro. Enquanto no Hollywood existem diversos diretores meeiros que estão trabalhando todo ano. Agora a mulher, se ela não for top, ela ou vai fazer um filme independente sem grana, ou ela não vai ter espaço, porque no meieiro, né, naquele filme mediano, você vai dar emprego aos homens, os homens medianos, né? Mulher não tem direito a ser mediana. Ou ela é excepcional, ou ela não presta para aquilo. Uhum. E é justamente por tudo isso que a gente falou que, pelo menos assim, ao meu ver, essa questão da crítica de cinema, né? Por mais que ela tenha perdido espaço, eu ainda acho ela fundamental justamente porque talvez quando você faz só um reviewzinho mais simples, ou só desgostei, não gostei, vai lá, diz 3 estrelas, pronto. Sim. E você não faz essas reflexões justamente disso que a gente tá falando, seja de gênero, de estética, coisas do tipo, que acho que é o diferencial, né? Que mesmo se você não tiver isso, você acaba influenciando até mesmo os que dizem são influenciadores, porque tá tudo interligado de alguma forma, né? Exato, não dá um olhar ao filme, né? Não pensa esse filme, não. Aí você vai desde das polêmicas, né? Dessa construção, por exemplo, o filme agora do Nope, né? O Não Olhe, né? Do Jordan Peele. Eu vi muita gente dizendo, o filme é um filme de terror horroroso, não... Ele perdeu a ideia de falar sobre questões raciais e sociais. Eu falo, como assim, gente? Como assim? O filme é todo sobre isso, né? Não tá tão explícito, só porque não jogou na cara. Isso, exatamente. É a questão da sutileza, né? É o que eu acho genial esse especificamente, o Não Olhe, é justamente isso, é que ele funciona das duas formas pra mim, seja dessa forma, entre aspas, mais superficial, como um filme de suspense e tal, mas justamente quando você vai olhando essas referências que não estão tão na cara, digamos assim, né? Ele não dá aquele plot twist de dizer, olha, isso aqui é racismo, né? Mas desde o início, da concepção do filme, né? Dessa família. Primeiro colocando a família negra no protagonismo, sim. Já é. E mostrando que eles eram, quem é que eles são, né? Aqueles que criam os cavalos que vão ser os cavalos de Hollywood para brancos subirem. Já foi.
né? Então, fora as outras camadas que a gente vai desde o início. Então, é muito assim, tentar ver que o filme é mais do que isso, né? Pode ser só de diversão? Pode. Né? Tinha um crítico aqui da Bahia, né, que é a referência, que era um desertário, que ele dizia, né, que o cinema hoje em dia virou o shopear. Né? Você vai ao shopping, come um sanduíche, pega uma pipoca, vai dar um passeio na sua e vai ao cinema. Então as pessoas hoje em dia estão shopeando, né? Faz parte do shopear. E como ele dizia também, você pode ver filme 30 anos vendo filme todos os dias e você não ser um cinéfilo. Porque você só vê o filme como mais uma coisa. Né? Você não vai entender o filme, não vai aprofundar, não vai querer estudar, fazer referências, entender quem é aquele autor, aquele diretor e que outros filmes fez, como é que dialoga. Né? Você não vai criar um repertório nesse sentido, nesse olhar mais técnico. Então é possível. E para esse público, esses influencers só gostei ou não gostei, funcionam e fazem parte do jogo também, né? Sim, não tem problema quem gosta de consumir, né, filmes assim, sim, né? Não sim. Tem Aí confia no algoritmo da Netflix, do serviço de streaming. E que é outra coisa interessante, que a gente vai alimentando o próprio algoritmo, né? Porque o filme que está em destaque, acaba todo mundo você tendo que ver, porque está todo mundo falando, e aí você dá mais um view e vai aumentando e os outros vão ficando escondidos ali. Sim, esse negócio que Netflix inventou dos top 10, né? Dos mais assistidos, serve só pra isso, né? Pra criar esse fake hype, né? Exato, quanto mais você vê, mais vê, porque todo mundo tá vendo, então eu tenho que ver também, então você tem que começar, aí gera esse burburinho. Sim. Outra coisa que eu lembrei, assim, que eu tinha ranço da questão da crítica, também é dessa mesma época, assim, da migração do impresso pro digital, é que a Folha de São Paulo, e eu até percebo que ainda hoje, acho que é meio que um padrão editorial do jornal, é que às vezes os caras querem escrever uma crítica e tem que ter alguma manchete, alguma coisa que chame a atenção. Eu lembro que um negócio que me marcou muito é um remake do Fantasma da Ópera do início dos anos 2000, que eu lembro que a chamada da crítica era algo tipo assim, estátuas de cera tentam replicar a abertura do Fantástico. Aí tipo assim, eu entendo que você achou o filme ruim, mas quando você escreve dessa forma, parece que você tá tipo menosprezando o negócio, e não simplesmente refletindo de você fazendo seu papel de crítico, dizendo por que o filme não é bom, entendeu? Mas aí vamos, não sei nesse caso específico que houve, mas tentar defender a categoria, que muitas vezes quem dá esses títulos chamativos não é o crítico, é o editor. Sim, eu sei disso. Eu já tive uma coluna aqui no Aratu Online, e aí eu escrevi o texto, e quando eu vi o título no portal, eu tomava susto, às vezes, meu Deus, o que é isso? Por quê, né? Porque assim, da editoria, né? Não tem jeito, você não tem um controle total sobre isso. Às vezes, quando fica bizarro demais, você pode reclamar. Sim. Né? Mas eu percebo que na Folha de São Paulo, especificamente, acho que a ideia não é só a questão da chamada, não. É o próprio texto em si, às vezes é criar essas fake polêmicas. Sim. Já que tá todo mundo gostando, você é o do contra e vou detonar aqui. Isso, ou o contrário, tá todo mundo falando ruim, aí tá todo mundo falando mal, aí você quer defender. Enfim, às vezes rola isso, mas faz parte. Também. Também faz parte. É aquilo que a gente falou, né? Vai ter gente que vai escrever coisas interessantes, coisas bizarras, né? E cada um vai ter seu estilo, né? E como agora tem essa maior independência, né? Então você acaba encontrando coisas. Você não precisa ficar focado na grande mídia, né? Aí você tem lá o Cine Pipoca Curte, tem a Possível. Você pode encontrar outros tipos de opinião e também não ficar só nessa de Rotten Tomatoes. Tem até essa discussão, né? Se o Rotten Tomatoes influencia ou não na bilheteria dos filmes, que aqui no Brasil eles até entraram nessa também, que você entra naquele site para comprar o ingresso, né, no ingresso.com, e aí tem a cotação do filme no Rotten Tomatoes lá. Isso eu acho meio bizarro.
Tipo, Mas a pessoa determinar se ela vai assistir o filme ou não, porque pelo Rotten Tomatoes tudo bem, é uma decisão dela. Exatamente, mas é essa coisa do guia de consumo, né? Você vai, Sim, que é os sim. 10 mais da Netflix, que é o Rotten Tomato, que é o Letterboxd hoje em dia também, né? Que muita gente olha lá como é que tá. O Letterboxd é um pouquinho mais de nicho, né? Aí, se você comparar, tipo, com as notas do IMDb, por exemplo, aí, pelo menos a do Letterboxd é um pouquinho menos distorcido, digamos assim. Sim, com certeza, porque você vai... Quem tem, né, o perfil lá são pessoas, né, teoricamente mais cinéfilas, que assim, então tem um outro caminho, né? Sim, sim. E o Rotten Tomatoes, especificamente, como ele tem aquela questão da cotação, só que ela ela cria uma distorção, né? Que, na verdade, por exemplo, tem um determinado filme, aí tem, sei lá, 100% de aprovação. Aí você vai lá, quer dizer, 100% não, tá lá 100%. É porque a ideia é ser aprovados, né? Tipo, quantos críticos deram nota acima de 6? Aí Sim. vai ter lá, X% deram nota acima de 6. Então, muitas vezes aí cria distorção, que eu vejo até o pessoal, às vezes, a gente aqui na Pocilga falando: ah, mas tal filme tem 90 e tantos %, não sei o que, eu achei ok. Eu falei, sim, é porque esse percentual, se você for ver talvez a média das notas, pode ser que seja 90 e tantos % acharam o filme ok. Mas Sim. aí o filme é bom porque todo mundo achou ok. Mas Exatamente. não quer dizer necessariamente que o filme é genial, muito bom. Exatamente, é outra questão, né? Tipo, aprovei, ok, beleza, mas não é o melhor filme do mundo. Uhum. Que isso tem criado também distorções, tipo no Oscar, né? Que Sim, no prêmio ultimamente principal. os filmes que tem nos últimos anos, os filmes que ganham o Oscar, o de melhor filme, né? Tem que ser algum filme que não se envolva em nenhuma polêmica, entre aspas, porque aí você acaba criando lá no sistema de votação deles meio que uma média, né? Então, o filme que for mais meieiro, que não tiver menos notas muito negativas, pronto, aí ele ganha. Que não incomodou ninguém, né? Que pode não ter sido o que mais agradou, mas pelo menos não incomodou ninguém, tá ali no meio do caminho. Eu não sei se o incomodar é meio amplo, né? Porque teve, sei lá, o Parasita, que é um filme que incomoda, mas enfim, mas o filme que ganhou recentemente, né, o Ritmo do Coração, é um filme que eu gostei, assim, me emocionei com o filme, mas realmente você para pra pensar, não, eu não daria o Oscar de melhor filme pra esse negócio jamais, mas eu entendo o porquê que ele ganhou, mas é meio bizarro isso, mas enfim. Mas gente, acho que esse tema aqui ele é muito amplo, né? A gente pode ficar aqui fazendo devaneios por muito e muito tempo, ainda mais você aí que é da área acadêmica, se a gente for entrar aí nesse viés, a gente pode ficar mais uma hora aqui conversando. Pois é. Mas acho que a gente, assim, a ideia, né, de ter trazido você aqui é que justamente que eu vejo que você transita em mais de um mundo, seja no acadêmico quanto das críticas mesmo, em geral. E agora tá aí explorando o mundo dos podcasts. Então eu queria ter essa conversa com você e da questão de gênero, né? De você tá aí lutando pela diversidade, né? Dentro do campo da crítica de cinema. Então, fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. Acho que a gente teve aqui uma conversa boa. Espero que você volte aqui mais vezes para não necessariamente falar sobre coisas tão abertas, filosóficas, talvez falar especificamente sobre algum filme, alguma coisa. Se tiver alguma sugestão de pauta, pode mandar pra gente. É isso. Eu que agradeço o convite, acho sempre bom, né, trocar ideias também, transitar por outros meios, poder também fazer a propaganda do meu, que tá começando. Sim, né? sim. Então, e falar de cinema é sempre um prazer, né? Então, quando quiser me chamar, é só organizar a agenda, que foi difícil, mas a gente vai se organizando. Então, e podemos estar aqui
E é isso, né? Acho que é importante a gente deixar essa reflexão, né? De que a crítica não morreu, nem vai morrer, e acho que tem espaço para todos, acho que tem espaço para o guia de consumo, para gostei, não gostei, para esse oba-oba também generalizado que às vezes tem. E tem esse espaço também para quem quer refletir, quem quer aprofundar, quem quer discutir para além do próprio filme, muitas vezes, como você falou, né? Eu acho que tem críticas e críticas, mesmo no campo da crítica existem estilos e existem públicos para tudo, né? Tem pessoas que gostam mesmo de um tipo de abordagem ou de outra, ou então gostam daquele crítico ou daquela crítica específica, quer saber a opinião daquela pessoa e como ela viu aquele filme, né? Como é que ela destrincha aquilo. Então, acho que é esse espaço amplo e de encontrando esses diálogos. Acho que o mais importante é a gente entender que o cinema é uma arte. É um entretenimento, mas é também uma arte. E como toda obra de arte, ela tem camadas, né? E essas camadas vão ser apreciadas por públicos também diversos, né? Sim, são obras colaborativas entre várias pessoas, né? Sim. Então, comigo às vezes acontece também, tipo, tem alguns críticos, né, que eu acompanho e tal, algumas pessoas que escrevem a respeito, e aí quando eu assisto, fica assim, às vezes você assiste um filme, pô, gostei muito, deixa eu ver o que a pessoa escreveu aí, pra validar o que você achou, e às vezes pode ser o positivo ou o negativo, pô, eu achei esse filme genial, e você achou uma merda, mas tudo bem, a vida segue, vamos lá. Nos cursos lá de Pablo Filhaço, por exemplo, sobre cinema, ele fala sobre isso, assim, de quando você vai escrever o texto, contanto que quando você vai falar que um filme é bom ou ruim, contanto que você encontre exemplos dentro do filme para validar o que você está querendo dizer, beleza, aí você pode criar essas distorções, mas é diferente de você simplesmente dizer, né, eu gosto ou eu não gosto. Exatamente. É você virar e dizer, eu gostei por causa disso e não gostei por causa disso. E trazer, né, mostrar no filme o que foi, né, porque também não adianta dizer gostei e começar devagar sobre coisas que o filme não tá fazendo, né, que também tem gente que começa a ir para outro campo aí. Aí essa é a parte da interpretação, né, que aí você pode... Cada um interpreta do jeito que quer, né? Eu até vi uma piada sobre isso esses dias no Saturday Night Live, falando do Top Gun Maverick, que é um filme que conseguiu a façanha de agradar os críticos, os conservadores, né, militares e os gays. Realmente é uma grande façanha. Verdade. Hoje em dia, então... Pois é. Então tá bom, Amanda. Muito obrigado aí pela sua participação. E é isso, pessoal. Até o próximo podcast aí. Tchau. Tchau. VaraCast é um oferecimento da rede Pocilga de podcasts. O nosso site é o pocilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como The Pocilga, THE Pocilga. Nosso e-mail é o contato@pocilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como a alcateia está para lobos.